Israel teve muitos inimigos, mas tinha Deus como proteção, enquanto, é claro, eles se mantinham com Deus. Então hoje nós vamos meditar aqui em 1 Crônicas 18, lembrando que nós estamos meditando na Bíblia não na sequência em que ela está posta, mas na sequência cronológica dela. Hoje 1 Crônicas 18 e alguns salmos. Vamos pedir a direção? Meu Deus, nós estamos meditando aqui na Tua Palavra e eu peço que ela seja luz para que ilumine os nossos passos e nos faça, meu Deus, andar neste mundo de trevas cheio da Tua luz. Por isso entrego essa meditação de hoje em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Agora, o bispo Macedo começa, aqui no capítulo 18 de 1 Crônicas, ele começa fazendo um comentário. As vitórias de Davi sobre vários povos inimigos são narradas em sequência. Além de conquistar os despojos, o rei impôs aos adversários o pagamento de tributos. Com isso, ele estendia as fronteiras de Israel e estabelecia o reino para o seu filho Salomão. Davi usava toda a sua força para juntar recursos a fim de que seu filho construísse o templo. Então, todo o esforço de Davi agora se concentra em construir o templo, o templo que vai ser chamado Templo de Salomão. Então vamos começar. E depois disso aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou, e tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Então, enquanto Davi está bem, só um detalhe, enquanto Davi está bem com Deus, bem no seu relacionamento com Deus, ele consegue impor derrota aos seus inimigos. Então, da mesma forma, nos dias de hoje, você também enfrenta seus inimigos. Digamos que o seu filisteu, o filisteu que está presente na sua vida, seja no seu casamento, um filho que não se converteu, o problema de saúde, problema financeiro, espiritual. Então, são inimigos que são espirituais. Então, quando você está bem no seu relacionamento com Deus, quando vai bem a sua vida com Deus, você consegue impor derrota a eles. Como diz aqui, derrotou os filisteus e os sujeitou. Quer dizer, você sujeita. Quando o contrário, quando você está mal com Deus, os inimigos derrotam você e sujeita você. Daí você ser dominado pelos problemas. Aí você procura às vezes a Deus apenas com o sentido de buscar a solução dos problemas e também não consegue. Por quê? Porque Deus quer primeiro você. Ele quer ter acesso à sua vida. É igual você falar assim, olha, tá pegando fogo dentro da minha casa. Você chama os bombeiros para eles apagarem o fogo, mas você mantém a porta trancada. E aí eles falam, olha, abra a porta que nós vamos entrar para apagar o fogo. Não, eu não quero abrir a porta para vocês, mas eu quero que vocês apaguem o fogo. Assim as pessoas, elas querem Jesus resolvendo os seus problemas, mas elas não querem abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. No 2, também derrotou os moabitas e os moabitas ficaram por servos de Davi, pagando tributos. Também Davi derrotou a Hadarezer, rei de Zobá, junto a Mate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os carros, os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadarezer, rei de Zobá, porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo. E o Senhor guardava Davi por onde quer queria. Então aqui está o segredo. Como nós falamos, Davi era guardado por Deus, porque ele mantinha uma comunhão com Deus. Significa dizer que se você também buscar manter uma comunhão com Deus, Deus também vai agir da mesma forma com você, sabe? Porque Deus é o mesmo do passado, como nós estamos lendo, Ele é mesmo hoje. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou a forma dele de agir, de se comportar. Mas você precisa ser como Ele, O comentário, ele diz assim, do bispo:
Deus guardava Davi e lhe concedia vitórias por onde passava. O rei tinha consciência disso, diferentemente de muitos que atribuem suas conquistas e seus fracassos à sorte ou ao azar. Se seguirmos a mesma linha de pensamento deles, estaremos assumindo que a nossa vida já está determinada pelo acaso e que por isso não há nada que possa ser feito. Assim, nessa ideia errônea, não há espaço para a manifestação da fé, pois se tudo é atribuído ao destino, não há como mudar o rumo dos acontecimentos. Porém, isso é totalmente contrário à palavra de Deus, que ensina a viver pela fé e mostrar que tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23, o Senhor Jesus afirmou: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Como então aplicar essa frase, por exemplo, na nossa vida? Digamos, você está vivendo uma situação em que realmente é impossível, humanamente falando, não há solução. Então, na sua oração, você vai dizer para Deus: ó Deus, o Senhor disse na tua palavra que tudo é possível ao que crê. Só que esse problema, ele é tão grande aos meus olhos que para mim é impossível, mas eu creio em ti e eu tenho certeza que a tua palavra vai se cumprir agora. Então, naquele momento, você está demonstrando sua fé na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai executar o que você não pode. Vem o sobrenatural. Então, quem olhar para o que aconteceu na sua vida vai dizer: mas como foi possível? E aí você vai fazer o que Davi fez. Se não fosse Deus, eu não teria conseguido. Você atribuiu glória dele. No 7, Davi tomou os escudos de ouro que tinha os servos de Hadar, Ezer, e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadar, Ezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Toi, rei de Ramate, que Davi destruía todo o exército de Hadar, Ezer, rei de Zobá, mandou seu filho Hadorão a Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar por haver pelejado contra Adarezer e por havê-lo ferido, porque Adarezer fazia guerra a Toi, enviando-lhe também toda sorte de vasos de ouro, de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todos os das demais nações, dos edomeus, dos moabitas e dos filhos de Amon, e dos filisteus e dos amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomeus no vale de Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailute, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, o Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Sazza, escrivão, e Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus, os peleteus, porém os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. Comentário do 14. Juízo e justiça. Um juiz só pode julgar uma causa se conhecer com detalhes os acontecimentos e estiver disposto a ser justo. Assim, ainda assim, ele está propenso a falhar na decisão devido à sua condição humana. O reinado de Davi, porém, foi marcado pela justiça e pelo juízo. Mesmo sendo um homem passível de erros, ele teve a capacidade de entender, avaliar, tirar conclusões e julgar as situações de forma justa. Essa sabedoria era concedida pelo Altíssimo, que o capacitava para cuidar e julgar do seu povo. Justiça é um atributo de Deus, que é justo juiz. Salmos 7:11, ele fala assim: Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Consequentemente, a pessoa que teve um encontro com ele, ou seja, que nasceu do seu espírito, também é justa
imparcial e correta. Olha só, João 3, do 5 ao 6 diz: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui você pode ver as condições para a pessoa entrar no reino de Deus. Nascer da água, batismo, nas águas, e nascer do Espírito, batismo com o Espírito Santo. E só assim ela deixa de ser nascida da carne para ser nascida de Deus. E só o nascido de Deus, ele consegue vencer a sua natureza humana, né? Impor derrota a ela. Agora, Salmos 50, começa assim: o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará, um fogo se virá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aquele que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é juiz. O comentário diz assim: a corte celestial. Todos os povos são convocados a ouvir reverentemente o Altíssimo. Se ele representa como juiz pronto para julgar as obras dos seres humanos, assim Deus chama os céus e a terra para testemunharem a sua descida em Sião e a manifestação da sua justiça. Enquanto a criação cumpre o seu propósito de servir e adorar o seu Criador, o Senhor anuncia juízo ao homem, obra de suas mãos, pois este resiste em ouvir a sua voz. O próprio Deus é o próprio juiz, né? E por isso que aqueles que buscam com fé alcançam a sua resposta, a sua justiça. Eu posso dizer que a maior justiça que Deus já fez foi ter enviado seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Ali ele executou juízo ao pecado. E graças a Deus, o sangue dele nos liberta de todo o pecado. Ouve, povo meu, no 7. E eu falarei, ó Israel, e eu prostrarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. O comentário diz: a falsa espiritualidade. Porque o Senhor falaria em levar o seu povo ao tribunal como réu, se este havia feito uma aliança com ele e cumpria continuamente os ritos sacrificiais? A resposta está no interior corrompido daquelas pessoas. Isto é, embora elas tivessem obras, estas não passavam de atos vazios de fé. Hoje, muitos se encontram como Israel no passado, cumpridores de deveres religiosos, mas vazios espiritualmente. Até fazem tudo de forma notável para que os homens verem, mas o fazem sem fé, temor e alegria. O que agrada ao Altíssimo é dizer sim a Ele com o coração voluntário e reto. Então, o segredo é este: é a pessoa que serve a Deus voluntariamente, né? Não por uma obrigação. Ou ela fazer as coisas, por exemplo, na igreja, ser um pastor, um obreiro, um servo, né? De qualquer tipo, mas ele fazer mecanicamente, né? Ele já habitua-se a fazer aquilo, então ele vai sempre repetir os mesmos atos e pensando que isso já agrada a Deus. Não, nós temos que estar sempre buscando a Deus e reavaliando a nós mesmos, porque nós somos grandes enganadores de nós mesmos. Já percebeu isso? Que nós sempre estamos nos enganando e tentamos enganar os outros também. No 9, da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. O comentário diz: a oferta que Deus não aceita. Nas casas de Israel, os animais já eram criados de modo separado para o sacrifício. Assim, se conservavam sem defeito.
No entanto, mesmo com todas as exigências da lei cumpridas, Deus se recusava a aceitar o sacrifício devido à indiferença espiritual do povo. A santidade daquelas pessoas se baseava apenas em hábitos superficiais e religiosos, isto é, elas estavam dispostas a cumprir rituais para mostrar aos homens que obedeciam, mas interiormente estavam desprovidas de fé e de temor. Por isso, não agradavam ao Altíssimo. Porque o que acontecia? Eles iriam apresentar sacrifícios para o perdão. Então, sabendo que eu vou pecar, o que eles faziam? Eles já tinham animais criados, prontos para esse dia, o dia do perdão. Então eles pegavam esses animais que aparentemente eram perfeitos para servir para o sacrifício. Então ele já tinha ali tudo preparado, né? Quer dizer, não era nada voluntário, quer dizer, era algo premeditado. Bom, eu sei que eu vou errar mesmo, eu sei que eu vou pecar, não tem jeito, então olha, vamos só apresentar esse sacrifício aqui, Deus aceita e acabou. Quer dizer, deixou de haver o respeito, o temor, deixou de haver a reverência perante Deus, né? A santidade, deixou o significado real daquele sacrifício. Por isso que não adianta você apenas saber do sacrifício de Jesus e participar da Santa Ceia, se você perder essa reverência, o respeito, o temor para com o que ele fez na cruz do Calvário. É a mesma coisa. Então, a pessoa se torna religiosa pelos atos religiosos que ela faz. Porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a plenitude. Quando a pessoa tem essa consciência de que Deus é dono de tudo, então ela para de reter o que não pertence a ela e ela devolve para Deus. Por exemplo, o dízimo. Quando a pessoa passa a reconhecer isso, que tudo vem de Deus, ela não tem a menor dificuldade de devolver o que é de Deus. No 13, comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? O comentário do versículo 10 ao 13 diz, todos os animais são meus. O Senhor é autossuficiente, além de ser o proprietário de tudo. Portanto, ele não precisa dos sacrifícios e sim as pessoas, mas elas estavam cegas para entender isso. A essência do culto que prestamos ao Altíssimo está na espiritualidade, na submissão, no espírito contrito e reverente, na fé sincera. Só conseguimos terminar nossa jornada de fé se caminharmos com Deus seguindo a vontade dele e não a nossa. Então, o segredo de servir a Deus está aqui, em você não fazer a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. No versículo 14, oferecerei a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. O comentário diz, paga os teus votos. O voto é sagrado, pois dá oportunidade ao homem de manifestar sua fé e devoção. Consiste em um ato voluntário de uma pessoa honrar ao Altíssimo com suas ofertas e suas primícias. Além disso, envolve a abstinência de algo com o objetivo de fazer a pessoa se aproximar mais de Deus. Não é pecado deixar de fazer um voto, mas empenhar sua palavra ao Senhor e não cumprir, sim. Como está em Deuteronômio 23, do versículo 1, 22. Vamos conferir? Ele diz, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardará em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. Por exemplo, a Bíblia fala do voto de Ana. Quando ela não tinha filhos, não podia dar filhos ao seu marido, Eucana, então ela fez um voto que se Deus desse para ela um filho, esse filho seria do Senhor. E ela mais tarde cumpriu esse voto, dando Samuel para o santuário, né? Para Deus, né? Oferecendo ele para Deus e deixou ele lá no santuário. Então, essa é uma demonstração de voto. No 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu
me glorificarás. O comentário diz: eu te livrarei no dia da angústia. Diante dos problemas, das pressões e das escolhas difíceis da vida, muitas pessoas se tornam vítimas da angústia. Este estado emocional produz ansiedade, apreensão, medo, aflição e insegurança. A dor na alma é tão intensa que extravasa para o corpo físico, causando sensação de aperto e pânico. Alguns, vivendo no limite das suas forças, chegam a adoecer. Mas o que fazer nos dias da adversidade para não se render à angústia? O Altíssimo nos convida a clamarmos a Ele para que sejamos socorridos. Se você passa por dores e aflições, experimente invocar a Deus. Depois de receber o livramento, não se esqueça de glorificar o seu nome e revelar aos outros a sua grandeza. Então vê que para haver a resposta, eu preciso invocá-lo. Mesmo que no dia da angústia eu não sinta vontade de nada, mas ele fala, invoca-me. Quer dizer, tudo começa com a minha atitude, né? Com a minha entrega. Eu invoco, então ele me livra e eu o glorifico. Quer dizer, o testemunho vai glorificá-lo. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca, visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? O comentário diz: odeiam a correção. A maior característica que identifica o ímpio é a sua indiferença ao ouvir a palavra e a repreensão. Em Israel, por exemplo, havia pessoas que memorizavam todos os preceitos sagrados e até os ensinavam, mas intimamente o repudiavam. Em Mateus 15:8 diz: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quanta hipocrisia! De que adianta a aparência justa se o interior está corrompido? Se não houver arrependimento, cedo ou tarde, a podridão interior virá à tona. Por isso a nossa preocupação não deve ser com o que os outros vão pensar, mas com o que Deus está vendo dentro de nós. Porque Deus consegue ver o que mais ninguém está vendo. No 18, quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros, solta a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assenta-te a falar contra o teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. Quer dizer, sabe aquelas pessoas que falam mal? Aqui está, né? Deus reprova completamente isso. No 21, estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos. O comentário diz: eu me calei. O silêncio de Deus é visto pelos ímpios como uma forma de tolerância às suas péssimas atitudes. Isto é, para eles, as suas más ações passam despercebidas diante dos olhos do Altíssimo, pois aparentemente não têm colhido os frutos dos seus pecados. O que acontecia no passado continua nos dias atuais, pois muitas pessoas praticam erros e aparentemente não são punidas por Deus. Mas a falta de consequências imediatas nada mais é que um tempo concedido por Ele para que se arrependam. Porém, a grande maioria prefere se afundar ainda mais em seus erros em vez de arrepender. Agora, no versículo 22. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Comentário do 22, sem haver quem vos livre. As pessoas seguiam no pecado crendo que Deus estava desatento, mas ele manifestava a sua paciência ensinando e aguardando o arrependimento delas. Quando silenciou suas advertências, mostrou o fim das oportunidades e o iminente juízo. Não compreenda mal a longanimidade do Senhor, usando-a como desculpa para continuar em pecado. Pois mesmo que o seu erro esteja oculto aos olhos dos homens, está visível aos olhos de Deus. Ele tanto revelará
o pecado, quanto condenará quem insistir no mau caminho. Se você cair nas mãos dos seus inimigos, você tem Deus para livrar. Mas se você fizer algo contra Deus, quem pode livrar você, né? Então, vale mais a pena nós servirmos a Deus. Sabe, porque Ele é bom, longânimo, misericordioso. Quantas coisas fazemos de errado e mesmo assim Ele nos aceita. Então Ele nos perdoa. E como prova do seu grande amor, Ele morreu em nosso lugar. Sabe o que é isso? Então, o nosso Senhor Jesus é o nosso redimidor, porque estávamos condenados ao lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. Mas quando aceitamos Jesus, o seu sacrifício por nós, então, nesse mesmo momento, a nossa alma deixa de ser condenada à morte para ser salva. E vamos ressuscitar e estar eternamente com Ele. O que você prefere? Né? É quase que falar assim, o que você quer? Você quer uma nota de 5 euros ou você quer uma mala cheia de notas de 5 euros? Né? Um exemplo, né? O que você prefere? É mais ou menos isso. Se você permanecer vivendo a sua vida indiferente a tudo das coisas de Deus, você continua vivendo e escolhendo uma coisa que vai te condenar. Quando você descobre o tesouro escondido na terra, então você luta para adquiri-lo. Quer dizer, você sacrifica tudo que você é e quer ser no presente e no futuro para obter aquele tesouro e garantir a sua vida eterna com o seu Salvador. A escolha é sua. O tesouro está à disposição de todos. E qualquer um pode comprá-lo, porque todos nós temos condições de comprar. Aí você diz, mas eu não tenho dinheiro. Ele não requer dinheiro. Ele requer a sua vida. Então, tudo que ele pede para você é a sua vida. Você está disposto a dar a sua vida? Porque se você estiver disposto a isto, pode ter certeza, Deus vai receber a sua vida e vai mudar ela. Bom, o que você aprendeu, tem aprendido? Põe nos comentários. Não deixa de dar o seu gosto, tá bem? E manda esse vídeo para aquelas pessoas que você conhece, que você está na mesma fé com elas, subindo os degraus da fé, tá bom? Manda esse vídeo para ela também. Fique bem, que Deus ilumine.